Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Olha que privilégio hoje poder gravar aqui da Praia de São Francisco, em Niterói, no Rio de Janeiro. Que bela paisagem. E vou falar sobre fé, então não poderia estar num lugar mais bonito do que esse. Se você precisa ouvir sobre fé, se você precisa fortalecer sua fé, esse episódio é para você. Existem dois tipos de fé: a fé ativa e a fé passiva. A Bíblia diz que em Marcos 16 que os sinais seguirão aqueles que creem, os sinais vão nos seguir. Mas eu preciso fazer algo para que os sinais me sigam. O que eu preciso fazer? Eu preciso andar. Eu preciso andar. Como é que o sinal vai seguir alguém parado? O sinal não segue ninguém parado. Os sinais não seguem quem está estático. Fé sem ação é fantasia. Nós precisamos crescer em fé, nós precisamos dar passos de fé, nós precisamos nos movimentar em fé. O Senhor tem nos chamado para dar passos. E dar passos, às vezes, é tomar uma atitude que você sabe que te incomoda, que te tira da zona de conforto. Às vezes não vai ser orar por um enfermo, às vezes vai ser. Às vezes vai ser entregar uma palavra profética, às vezes vai ser. Às vezes o seu desconforto é gravar um vídeo no YouTube. Às vezes o desconforto é falar com o vizinho, é falar com alguém no trabalho. Às vezes o desconforto é algo completamente comum para outra pessoa, mas para você é desconfortável. Então, o nosso milagre está do outro lado do desconforto. O nosso avanço, o nosso romper, os sinais seguindo a gente vai estar do outro lado do desconforto. Então, eu quero te encorajar que ficar no barco não é garantia de ver milagres. Vou repetir. Ficar no barco só é garantia de ver milagres se Jesus não mandar você sair do barco. Se ele mandar você ficar no barco, o barco é o lugar certo. Agora, se ele falar, sai do barco, vem, o barco não é mais seguro. Você precisa sair do barco para andar na água, mas você precisa estar dentro do barco para ver os peixes pulando lá dentro também. Então, uma das grandes sacadas da fé é tentar entender a temporada que nós estamos vivendo. Às vezes, você não vai entender por completo. Na maioria das vezes, você não vai entender por completo. Na verdade, nunca você vai entender por completo. Muito raramente você vai entender por completo. Mas nós precisamos confiar em quem está dizendo. Nós precisamos confiar no Senhor, e é Ele que está garantindo, é Ele que está chamando, é Ele que está falando. Nós precisamos confiar no que Ele está dizendo, nós precisamos confiar na sua voz, nós precisamos dar passo. Ele diz, vem para a água, quer dizer que Ele vai fazer você andar na água. Não, mas é impossível. Sim, para mim é impossível, para você é impossível, mas para Ele nada é impossível. Quando o Senhor nos chama para algo que é impossível para a gente, é Ele que está comprando a briga, é Ele que vai fazer. Ele só quer saber se o nosso coração confia 100% nele. Ele só quer saber se nós confiamos o suficiente nele para entregarmos a nossa vida por completo. Porque você andar na água, hoje a gente sabe que é possível porque Jesus fez isso e Pedro andou na água. É possível quando Jesus te chama para ir. Normalmente no mundo que nós vivemos aqui é impossível, mas no mundo de Deus é possível. Na verdade, no mundo de Deus não existe impossível, não existe milagre nem sobrenatural, porque o sobrenatural e os milagres que pra gente é aqui, lá é o normal, é o que ele come no café da manhã. Então eu quero te encorajar a entender que a sua fé precisa crescer, a minha fé precisa crescer. E como é que ela vai crescer? Colocando em prática. Como é que eu vou colocar em prática? Ouvindo e obedecendo. Às vezes eu só vou ter um leve sinal do que o Senhor está falando, e também isso é algo que eu acho muito interessante que o Senhor faz na nossa vida. Nem sempre Ele vai te dar um sinal muito claro. Por quê? Porque se nós tivermos um sinal muito claro, muito específico, às vezes teremos, mas na maioria das vezes não teremos. Por quê? Porque se nós tivermos um sinal muito claro e não obedecermos, a gente entra em desobediência. Então o Senhor nos dá um leve sinal para que a gente acesse esse convite, como era com a parábola. Jesus falava em parábolas não para esconder a palavra de nós, mas para esconder para nós. Como assim?
Ele falava em parábolas para esconder a palavra dele para os famintos. Para os famintos. Ah, não entendi, preciso saber, preciso entender isso melhor. Sei o que você quer dizer com isso, porque eu não entendi, deixa pra lá. A fé cresce com o uso. Randy Clark diz que fé só letra R-I-S-C-O, risco. Fé só letra risco. Quando você vai orar por alguém, ali a pessoa que não escuta, ou que não enxerga, ou que está, sei lá, com uma doença grave, ou está numa cadeira de rodas, e você vai orar para aquela pessoa, você não tem garantias que aquela pessoa vai ser curada naquele momento. Você tem fé, porque Jesus disse para a gente orar pelos enfermos, e eles serão curados. Quantas pessoas eu já orei e não foram curadas? Quantas pessoas eu já orei que foram curadas? E as que não foram curadas, não diminui em nada a minha fé, porque não sou eu que curo, é o Senhor que cura. E a mesma coisa quando alguém é curado, isso edifica a minha fé, no sentido de que, uau, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Mas o oposto não acontece. Quando Ele não faz, eu não perco a minha fé, porque não é sobre, a nossa teologia não é baseada no que Deus não está fazendo, é baseada no que Deus está fazendo, é baseada no que Ele está fazendo. Qual é o passo de fé que o Senhor te chamou hoje para dar? Acredito que Ele tenha te falado algo hoje, em janeiro, no começo do ano, algo novo para você esse ano, esse mês. Às vezes é começar um novo trabalho, começar um novo negócio, às vezes é sair de onde você está, às vezes é mudar de cidade, mudar de país, às vezes é mudar de igreja, às vezes é mudar de... se você namora, é sair de um relacionamento que não está te levando para perto dele, amizade que não te leva para perto dele. Às vezes, vou te contar um testemunho aqui, um deles, né? Tenho alguns para compartilhar, mas eu vou te contar um aqui. Tô trocando de braço aqui porque preciso treinar ombro, meu ombro tá cansando. Quando eu fiz faculdade de engenharia de produção até o 8º período, depois eu conto essa história de porque eu parei, mas eu vou contar por que eu comecei. Eu lembro que eu queria fazer faculdade de música, e eu não consegui. Eu me inscrevi na faculdade, mas eu não consegui turma para fazer música. Aí eu falei, cara, já que eu vou estudar, se eu tivesse que fazer faculdade de olhar para a sombra no chão, faculdade de sombra no chão, ou olhar para a nuvem passando, eu ia ter que estudar muito, então vou estudar engenharia. Eu sempre gostei de matemática, de física, e fui fazer engenharia. Eu lembro, nessa época, eu dava aula no conservatório de música e eu estava sem aluno nenhum. Nessa época eu estava sem aluno nenhum. E eu lembro que eu ganhava em torno de... Eu tinha 2 alunos, na verdade, eu acho. Eu ganhava, sei lá, R$100, R$50. Eu não lembro quanto eu ganhava. Eu ganhava um valor menos de R$100. Aí eu peguei esse salário que eu tinha, R$70, lembrei. Eu ganhava R$70. Eu tinha um aluno e eu ganhava R$70. E eu fui lá na faculdade, peguei o boleto da faculdade, que era R$565. Eu falei, não, Deus vai prover, vambora, vamos pra dentro. E Deus proveu. Do nada começou a entrar dinheiro, do nada comecei a trabalhar mais, aparecer mais shows para fazer, mais aluno para dar aula. Eu comecei a pagar a faculdade, eu comecei a estudar, e o dinheiro não faltou. Mais um daqueles testemunhos, né? Por que aconteceu isso? Porque eu tive fé de ir lá pegar um boleto e cair dentro. Eu não ouvi a voz do Senhor, eu não fui direcionado por Deus, aqui não foi uma coisa que, olha, o Senhor está mandando você fazer faculdade. Não foi isso. Mas o sinal me seguiu. Os sinais me seguiram. O que eu quero dizer para você é que os sinais vão te seguir. Tem muita gente correndo atrás de sinal. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. É justo, eu também peço às vezes. Senhor, me dá um sinal. Só que a gente esquece que a gente está na nova aliança. E na nova aliança não é a gente que corre atrás de sinal, gente. É o sinal que corre atrás da gente. Os sinais vão seguir aqueles que crerem. Se você crê, o sinal te segue. Se você acredita, o sinal vai te seguir. Foi assim que eu fui parar em Brasília. É assim que eu estou aqui na BSSM estudando até hoje. Aluno do 2º ano.
E eu não paguei uma mensalidade ainda, gente. Os sinais seguem aqueles que creem. Eu quero te encorajar. O que o Senhor está te chamando para fazer? Se Ele te chamou, Ele vai bancar. Se o Senhor te chamou, Ele vai prover. Ele só precisa que você dê um passo de fé, para que a sua fé seja aperfeiçoada. A nossa fé cresce. Nós precisamos usá-la cada vez mais para crescer. Imagine que a fé é como uma massa de pão. Quanto mais você usa, mais ela cresce. Quanto mais você amassa, mais ela cresce. Então eu sinto que é um tempo onde a nossa fé está crescendo. O Senhor quer esticar nossa fé para que a gente viva coisas maiores ainda, porque Ele disse, nós vamos viver coisas muito maiores do que Ele fez. Ele tem expectativa na gente, Ele não mente. Se Ele falou isso, Ele acredita realmente que a gente vai fazer. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter a fé que Ele tinha. A Bíblia diz, mas era Jesus. Jesus era Deus. Jesus, opa, tá uma coisa no meu cabelo aqui. Jesus era Deus. Sim, 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou dele mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez não foi através do seu poder divino, mas através do poder do Espírito Santo, para que a gente também tivesse um exemplo e um modelo para seguir. Seria incrível se Ele fizesse tudo o que Ele fez pelo próprio poder, mas Ele fez pelo poder do Espírito Santo. Então é possível para mim e para você também. O que eu quero dizer com isso? Que Ele fez as coisas que Ele fez através do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo mora em você e em mim. E Ele disse que nós faríamos coisas iguais a Ele e ainda maiores. Então, eu preciso acreditar nisso. Fé é acreditar naquilo que não existe. Se você tem medo, você também tem fé. Ou seja, todos nós vivemos uma vida de fé, acreditando no que Deus diz ou não. Porque quando eu acredito no que Deus diz, a fé gera vida. Quando eu não acredito no que Deus diz, quando eu acredito na situação, quando eu não acredito que vai dar certo, eu tenho fé no Deus errado, eu tenho fé no mal. A minha fé está depositada no lugar errado. E o Senhor está nos chamando para depositar a fé nele, confiar nele, porque Ele nunca falhou e Ele não vai começar a falhar na gente, Ele não vai começar em nós. Então eu quero te encorajar. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual é o passo de fé que você precisa dar agora, nesse exato momento? Você precisa dar um passo de fé agora. O Senhor está te falando há meses, há dias, há anos, e eu estou aqui para te lembrar e te encorajar. Qual é esse passo de fé? Deixa aqui nos comentários qual é o passo de fé que você deu depois de assistir esse vídeo. Tá bom? Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido pra você, esse episódio fez sentido pra você, não esquece de comentar, de curtir e de seguir o canal aqui. Deus te abençoe. Até o próximo.